Vejo algo em comum em todos nós, incluindo eu próprio. Todos temos um potencial tremendo e fomos abençoados com dons. Contudo, a única coisa que nos detém é alguma insegurança. Não é tanto a falta de informação, mas sim a falta de autoconfiança. Do livro Pai Rico, Pai Pobre. Essa mensagem já começa destacando que existem duas coisas que são comuns a todos nós. A primeira é que todos nascemos com dons, com talentos. E a segunda é a falta de confiança, de autoconfiança, na verdade. Eu tenho essa convicção mesmo, de que todos nós nascemos com dons. Ah, Caio, então por que não é todo mundo que se destaca na vida, todo mundo que conseguiu vencer, que pode se dizer que atingiu a felicidade plena, etc. É porque, apesar de nascermos com talento para algo, nem sempre a gente sabe. A gente não sabe qual é. Que ele existe, eu tenho certeza, mas ele não é óbvio, ele não é evidente. Aliás, ele está longe de ser óbvio. Ele precisa ser descoberto, para depois lapidado e depois transformado em ação. Então, todos têm, mas nem todos descobrem, lapidam e exercem. É preciso um profundo processo de autoconhecimento para que a pessoa descubra os seus talentos e, consequentemente, o seu propósito. Bom, mas por que será que todos temos algum nível de insegurança, algum nível de falta de autoconfiança? Se a gente observar, uma criança não tem isso. Ela vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Mas no início, ela canta sem se preocupar se está afinada, ela dança sem se preocupar o que é que os outros vão pensar, o que os outros vão achar dela. A criança não está nem aí, ela só quer se divertir. E quando a gente cresce, várias preocupações desse tipo começam a nos sabotar. Eu vou pegar um exemplo da pessoa que tem medo de falar em público. No fundo, ela não tem medo de falar, ela tem medo de falhar em público. E esse medo impede ela de falar mais e mais. Só que quanto mais alguém fala, melhor fica. Ou seja, é a experiência que permite que sejamos cada dia melhores. Mas o medo nos faz justamente fugir da experiência. Em geral, a insegurança pode estar relacionada com os outros, o que o outro vai pensar, e a autoconfiança com o que eu penso de mim mesmo. O medo de falhar em público vem dessa relação, essa relação que nós temos com os outros, o que os outros vão pensar, de forma que a palavra por trás de tudo isso é o julgamento. A gente tem medo de ser julgado pelos outros. E normalmente quem tem esse medo é porque, de uma forma consciente ou não, pratica o julgamento sobre os outros. Se eu sou muito crítico quando assisto alguém falando em público, vai ser até automático esperar o mesmo nível de crítica sobre mim. E essa expectativa sobre a crítica, expectativa de receber a crítica, é o que gera a insegurança. Se por trás do medo, do que os outros vão pensar, a palavra é julgamento, por trás do que eu penso de mim, a palavra é perfeccionismo. O perfeccionismo é uma grande autossabotagem decorrente do ego imaturo. Todos nós sabemos que nós não somos perfeitos. Isso a gente sabe. Mas temos ainda assim uma expectativa de perfeição. Mas como a perfeição é impossível, o máximo que a gente alcança é uma imagem de perfeição. Essa imagem de perfeição é defendida pelo nosso ego. Porém, no fundo, sabemos que, sendo a perfeição impossível, essa imagem não é sustentável. E quando a gente está para realizar algo, o medo que nós temos dessa autoimagem ruir nos faz sentir falta de autoconfiança. Ou seja, eu quero ser perfeito, mas será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir? E a minha imperfeição vier à tona? E aí, para que a imperfeição não venha à tona, a melhor forma qual é? É não fazer.
não agir, não viver. E isso se torna um ciclo sendo retroalimentado, porque ao mesmo tempo que eu não vivo a experiência, eu continuo julgando os que estão vivendo. E aí eu aumento o meu medo. E por aí vai. É um ciclo. Muitas vezes a gente assiste alguém falando em público e pensa: nossa, podia ter feito isso aqui diferente. Ah, seria muito melhor se tivesse feito de outra forma. Ah, errou na ordem. Podia ter usado outra palavra. E pior, além de todas essas críticas, muitas vezes, por mais que a gente não exteriorize isso, né, a gente pensa: nossa, eu faria melhor. Eu sei mais que essa pessoa. E a gente se sente injustiçado por alguém que sabe menos do que nós estar evoluindo mais. Mas é justamente a ação que nos diferencia dessa pessoa, que, sabendo menos ou estando menos preparada, está colhendo mais que a gente. Mas ela está colhendo mais por quê? Porque ela está plantando e a gente está só no mundo das ideias. O conhecimento sem obra é vaidade. A gente precisa pensar o seguinte: dificuldades que eu teria para me expor, para agir, todo mundo vai ter, todo mundo. Qualquer pessoa no meu lugar teria também que enfrentar as mesmas dificuldades. E seja eu ou a outra pessoa, quem enfrentar, independente do resultado, vai sair da experiência melhor do que antes dela. E necessariamente mais próximo dos bons resultados que espera. Eu dei muito o exemplo aqui de falar em público, mas serve para qualquer situação. Qualquer uma que a gente pensar vai ter os mesmos princípios. Mas eu preciso abordar aqui ainda mais uma palavrinha dessa mensagem que faz toda a diferença. A mensagem diz que não é tanto a falta de informação, mas de autoconfiança. Uma tendência natural das pessoas inseguras ou sem autoconfiança é buscar mais e mais informações para se sentir mais preparado. E, incrivelmente, isso só aumenta o problema. Porque a pessoa busca um curso atrás do outro e não coloca nenhum em prática. Isso porque o conhecimento é infinito. Então, quanto mais alguém aprende, mais descobre que não sabe. Ou seja, estudar muito aumenta a insegurança. Como combater isso? Colocando o que já sabe em prática, sem se preocupar com a perfeição do resultado, mas caminhando em direção a ela todos os dias. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que vença a insegurança abrindo mão do julgamento, em que se torne mais autoconfiante abrindo mão do perfeccionismo e viva todas as experiências edificantes que puder, que antes de buscar mais conhecimento, transforme o que já tem em obra e que no lugar de lamentar tudo que não está colhendo ainda, invista toda a sua energia em plantar. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.